Para a gente entender, pessoal, o que começa a mudar quando a gente tem essa noção de cenário mundial, com aldeias globais, era do compartilhamento, toda a conveniência na nossa mão, tudo quanto é informação, inovação, interatividade, enfim, né? Informação, com esse mundo de informação todo, é muito importante a gente, como profissional e como grandes vendedores, aí, empresários das nossas marcas e serviços, a gente entender que todo esse contexto maluco de todo esse cenário mundial fez com que nós, como profissionais, também tivéssemos que mudar. Hoje a gente fala muito no conceito que é o profissional 4.0. O que é o profissional 4.0? É aquele cara, né, que está se adaptando, aprendendo, né, e principalmente sobrevivendo a 4 grandes revoluções que nós tivemos. A primeira revolução que nós tivemos, que mudou bastante o parâmetro de mercado e dessa relação indústria, empresa, produto e serviço com os seus consumidores e os seus clientes, foi a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, lá atrás, quando aconteceu na França, o que ela fez? Ela fez com que naquela época, tudo que era pequenininho, customizado, começasse a ser produzido numa grande escala de produção. Grande para a época, né, pessoal? Porque assim, isso foi o que startou os modelos de produção daí para frente, principalmente de produtos. Só que esses modelos de produção começaram a escala, começaram a vender produtos em massa, cada vez mais padronizados, aí que surgiu a era da qualidade, que o padrão era importante para ter qualidade de produto, ou seja, a primeira grande revolução foi a Revolução Industrial. A outra revolução que nós tivemos, logo depois dessa época e dessa era que se usava muito vapor, foi a segunda Revolução Industrial, quando nós começamos a utilizar a eletricidade muito mais nos processos fabris. Com a vinda da eletricidade, o que começou a acontecer? A gente começou a ter bastante sistemas pneumáticos com maior precisão, nós começamos a ter uma produção cada vez mais rápida e mais efetiva, máquinas mais eficientes, ou seja, além de tudo isso, a eletricidade começou a permitir que outros instrumentos e outros equipamentos pudessem ser atrelados aos negócios, que depois veio telefone, enfim, uma série de inovações que foi facilitando essa relação das marcas, produtos e serviços com seus públicos. Saindo da era da eletricidade, nós passamos pela terceira revolução industrial. Qual que foi a terceira revolução industrial e extremamente presente no nosso dia a dia? Foi a revolução da computação. Foi quando a gente começou a ter o bug do milênio, com a vinda de vários equipamentos de computação, onde foi desenvolvido o código binário, onde a gente começou a ter análise, onde muito já do trabalho que era extremamente mecânico, fabril, começou a ser produzido por máquinas e computadores. Então, tinha muita coisa que era mecânica e começou a ter uma automação muito forte nas linhas produtivas e a gente começou a medir mais. A era da computação, gente, foi uma era que, caramba, de lá da Revolução Industrial para cá, deu um boom, mudou o mundo, as pessoas começaram a usar computador, os computadores eram gigantes. Há pouco tempo, de lá para cá, que os computadores foram ficando pequenos e menores, individuais, porque quem lembra do começo da computação, lá da era dos nossos baby boomers, da era da nossa geração X, os computadores ocupavam nas indústrias salas inteiras. Hoje, o que acontece? Os computadores foram ficando menores, mas a era da computação, na verdade, ela mudou o mundo, porque a gente começou, inclusive, a ter interatividade no sentido global, ou seja, a gente começou a entender que o mundo ficou pequeno, principalmente depois do bug do milênio, que foi a grande revolução dentro dessa era da internet, quando a gente começou a trabalhar em rede, fazer coisas em rede, sociabilizar em rede. E é por isso que hoje a gente vive a quarta revolução industrial, que é a era do quê? Da inteligência, do conhecimento. Ou seja, olhando para trás, nessa nossa história dessa civilização moderna, o que hoje, já que a gente tem recurso,
já que a gente já passou da era a vapor, elétrica, mecânica e de computação, o que a gente faz com tudo isso que a gente tem na mão? Hoje a gente tem o mundo na nossa mão, certo? Agora, o que a gente faz com isso? E principalmente, isso que a gente tem na mão, cada vez mais está sendo o quê? A inteligência artificial, a robotização, está substituindo aquilo que lá nas primeiras revoluções eram importantes, que era a produção em série, que era seguir padrão, que era ter procedimento, ou seja, tudo aquilo que nós desenvolvemos nas últimas décadas, hoje a gente de verdade não sabe muito bem o que fazer com isso. E o que se faz hoje? Hoje se usa o Analytics, hoje se usa a robótica, hoje se usa a inteligência artificial, justamente para, isso é uma coisa interessante, importantíssima da gente parar para pensar, gente, para substituir o ser humano, para substituir a mão de obra. Porque, gente, é um recurso caro, gente, é um recurso difícil para as empresas. Então, tudo aquilo que está sendo estudado e está sendo desenvolvido, principalmente nas áreas de robótica e inteligência artificial, é fazer com que o trabalho que é o trabalho extremamente processual, extremamente padrão, das pessoas seja substituído. Isso faz com que a gente pare para pensar, e isso é importantíssimo nesse momento de reflexão, o que você faz hoje no seu negócio que pode ser substituído por um robô? A gente já vê por aí, tem várias matérias na internet, que tem lojas que já substituem os atendentes por robôs. Você pega no Japão, por exemplo, né, e não só no Japão, mas nos Estados Unidos, algumas lojas da Nescafé, da Nespresso, que a pessoa chega, ela dá o código dela e vem um robozinho, eu vi uns vídeos japoneses muito legais disso, vem um robozinho e ele já, lendo a sua íris e com o código que você dá de login, ele já te diz qual é o seu café preferido, se tem promoção, com o que ele harmoniza. Esse robozinho, com o seu código, ele vai interagindo com você. E a inteligência artificial é tanta que, de acordo com as suas respostas, ele vai direcionando o discurso deles. Agora, pare e pensa, se você tem um produto que você vende no balcão hoje, ou se você tem uma loja, daqui para frente, a tendência dessas pessoas de loja serem substituídas é muito grande. Então, hoje, gente, o que a gente precisa ter muito na cabeça é que tudo aquilo que é procedimento padrão vai ser substituído, que hoje é uma pessoa, um ser humano que faz. O que não vai ser substituído, que depois a gente vai falar lá para frente? A única coisa que não pode substituir o ser humano, gente, é o sentimento. É como ele trata a pessoa como pessoa, é a criatividade. Vou dar um exemplo. O robô ou o computador, ele pode pegar uma obra de Van Gogh, por exemplo, e pode reproduzir a obra de Van Gogh em diferentes técnicas, com diferentes formas, com diferentes paletas, com diferentes cores. O que o robô nunca vai fazer é produzir a obra de Van Gogh, porque a produção está na criatividade. Então, essa criatividade, essa inteligência é só do ser humano. O que o robô muitas vezes faz é copiar, reproduzir alguma coisa que a gente já criou. E isso faz com que o profissional de hoje, que é esse profissional 4.0, comece a ter algumas características e comece a ter que se antenar para coisas que de repente ele não fazia. Vou dar um outro exemplo. Algumas profissões que eu estudo aí que vão acabar, entre aspas, porque imagina, se o homem está sendo substituído pelo robô, existe uma tendência gigantesca de algumas profissões acabar. Pare e pensa, por exemplo, advogado. Uma grande parte da função jurídica hoje é processo. Esses processos têm uma inteligência artificial que parametriza o que é certo e o que é errado. O que vai sobrar para o advogado fazer? E lá na frente resolver o problema de relacionamento na negociação, na comunicação, porque o argumento o robô não vai conseguir produzir numa condução de negociação. Outras profissões que estão fadadas a realmente acabar, ou pelo menos a ficar bem mais enxuta ou mudar a forma de fazer. Contador, administrador de empresas, por incrível que pareça, médico. Se os médicos também hoje não aprenderem a como que ele cria valor e como que ele gera
um relacionamento de gente para gente na hora de prestar o serviço, as máquinas de neuro, gente, a neuromedicina, que foi o que trouxe esses últimos avanços aí nos últimos anos, que codificam até as nossas conexões cerebrais, substitui o diagnóstico médico. Substitui a anamnese, passa um scanner lá no seu corpo, ele já vai detectando a nanotecnologia, a neuromedicina, onde que está o problema. Então, vai sobrar para qualquer tipo de profissão o quê? A interação humana, que é como eu lido com gente, e também como que eu crio, o que eu crio de diferente, o que eu faço de coisas diferentes.